quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Também quero saudar os irmãos que nos acompanham pela live. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos 6. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos de 1 a 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos 1 a 7. Lido o texto, eu peço que os irmãos mantenham a sua Bíblia aberta para a exposição dessa passagem. Diz assim a santa, bendita e inerrante palavra de Deus. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos mais uma vez por estarmos esta noite na tua casa, de portas abertas, para louvar, adorar e bendizer o teu nome. Te agradecemos também pela oportunidade que tu nos concedes de abrir a tua palavra, de lê-la, de estudá-la e tirar lições dela para a nossa vida. Pedimos a tua bênção, a tua graça, a iluminação, a instrução do Espírito Santo, para que o Senhor fale conosco nessa noite, com a tua palavra aberta, que não fale eu, mas fale o Espírito Santo ao nosso coração, e que nós saiamos daqui, ó Pai, diferentes do que entramos, desafiados, encorajados e motivados para te servir cada vez mais e melhor para a glória do Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, precisamos da tua graça, precisamos do teu favor, precisamos do Senhor. Abençoa-nos, é o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero falar nessa noite sobre o tema as características de um diácono. Repetindo, as características de um diácono. Como é do conhecimento dos irmãos, no próximo domingo, dia 21 de julho, nós teremos uma AGE aqui na igreja, uma Assembleia Geral Extraordinária para eleição de diáconos. A nossa ideia, enquanto conselho, é falar sobre este assunto, preparando a igreja para a Assembleia, para o pleito, a eleição que nós teremos no próximo domingo. Temos falado a respeito desse tema, já é a terceira ministração que eu faço nesse assunto, falamos 2 domingos pela manhã, e agora à noite queremos mais uma vez falar sobre este assunto da diaconia. Como falamos de manhã, hoje de manhã, é importante que se diga introdutoriamente que quando nós falamos de eleição, de votação, é preciso que nós tenhamos a consciência que cada um de nós precisa votar entendendo, vendo e enxergando o dom que a pessoa tem para aquele determinado cargo.
Se for para presbítero, que nós enxerguemos nele o presbiterato. No caso em questão, a diaconia. É preciso dizer isso porque, às vezes, nós somos tendenciosos e podemos votar baseados em amizade, em coleguismo, em parentesco, em proximidade. Eu gosto daquela pessoa. Então, às vezes, a gente utiliza alguns critérios que não são os critérios corretos e aqueles aprovados, sustentados e ensinados pela palavra de Deus. O que deve estar em tela, em xeque, em questão, é o dom. É se a pessoa, de fato, tem o dom da diaconia, se ela tem o dom para o qual ela se apresentou. É importante nós entendermos isso. Também falei de manhã que, às vezes, nós cometemos um erro na igreja presbiteriana. Primeiro, a pessoa precisa ser um diácono. Aí ele faz um estágio, diga-se de passagem, um longo estágio de 5 anos como diácono, e aí a gente promove ele a presbítero. Mas não é isso que a gente encontra nas páginas do Novo Testamento. São dons diferentes, talentos diferentes, habilidades diferentes, funções diferentes. Portanto, olhando para esse texto de Atos 6, eu quero ver com vocês sobre as características de um diácono. E para você que não está concorrendo, para você que talvez não tenha nada a ver com isso, troque a palavra diácono por servo. Se você não vai ser diácono, nem pretende ser, troque aí a palavra por servo. Porque no final das contas, todos nós somos servos. Servos de Jesus Cristo. Os pastores são servos, os presbíteros são servos, os diáconos, os membros, todos, na verdade, somos servos de Jesus Cristo. O texto fala especificamente para diáconos, mas pegue como se você fosse um servo, como você é, um servo de Jesus Cristo. O texto que lemos apresenta algumas características importantes e esclarecedoras a respeito da diaconia, as características de um diácono ou de um servo. O livro de Atos dos Apóstolos mostra de forma interessante o rápido crescimento da igreja. Jesus havia, lá no capítulo 1, se despedido dos seus discípulos, depois de ter dado a grande comissão para eles. Os apóstolos, então, eram aqueles que deveriam disseminar, espalhar, propagar a mensagem do Evangelho. E a igreja cresce rapidamente. E é interessante nós observarmos que, se fizermos uma leitura mais cuidadosa do livro dos Atos dos Apóstolos, que alguém já disse que poderia também se chamar Atos do Espírito Santo, você vai ver que Lucas vai destacando o rápido crescimento da igreja. Se não, vejamos. Veja lá no capítulo 1, por exemplo. O capítulo 1, versículo 15, diz que a igreja começa com 120 pessoas. Veja só, Atos 1,15 diz o seguinte: naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos, ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse, e o texto segue, 120. No capítulo 2, no versículo 41, a igreja dá um boom, um grande crescimento após a pregação de Pedro em Atos 2, e de 120 ela pula para quase 3.000 pessoas, muito rapidamente. Atos 2,41 diz, então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. A igreja crescendo rapidamente. Já no capítulo 4, Lucas diz que a igreja já está com quase 5.000 pessoas, muito rapidamente. Veja aí Atos 4:4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Observem, 120, quase 3.000, quase 5.000. A igreja cresce, se fortalece no poder do Espírito Santo, e aqui está, nós temos diante de nós um problema, que a igreja que estava com 120, agora tem quase 5.000 pessoas, quase 5.000 membros, muita gente, junta, vai dar problema.
e eles então têm que administrar essa situação desse rápido crescimento da igreja. Veja que em Atos 2, por exemplo, é dito que num sermão só, num único dia, Pedro pregou e quase 3.000 pessoas se converteram. Alguém já disse que hoje é diferente. Nós temos que pregar 3.000 sermões para um se converter. Veja como as coisas mudaram. A igreja, portanto, está grande, ela aumentou, e os apóstolos têm um problema a ser resolvido. É a nossa situação, o nosso contexto aqui de Atos capítulo 6. Veja só como começa o texto, verso 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Um problema, multiplicando-se a igreja, o número dos discípulos, houve murmuração, reclamação. Esses helenistas aqui, é preciso a gente dizer que eles eram judeus que viviam fora do território de Israel, eles estavam mais afastados geograficamente. Os helenistas eram aqueles judeus de fala grega, de cultura helênica, que estavam morando, o território, o império era o romano, mas a cultura que estava na mente ainda era helênica, ainda era do império greco-macedônio, liderado por Alexandre o Grande, que conquistou o mundo com cerca de 33 anos de idade. Ele falece com essa idade, e um belo dia ele estava triste em casa, talvez um pouco depressivo, reclamando porque não tinha mais mundo para conquistar. Essa era a reclamação de Alexandre o Grande. O império era romano, mas a mentalidade era helênica, era grega, era greco-macedônio, de Alexandre o Grande. Os judeus helenistas de fala grega começam a reclamar porque as suas viúvas estão sendo preteridas em detrimento das viúvas hebreias. A igreja cresce, o número dos discípulos se multiplica, os apóstolos então estão com um problema e precisam resolver esta situação. Versículo 2. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Jesus nos comissionou para pregar o evangelho e nós estamos fazendo isso. Não é razoável, não é sensato, prudente que nós façamos isso. A igreja cresceu, já são quase 5.000 pessoas. Diz o texto que os 12 aqui já é contado com Matias, lembra do Matias? Que fora eleito lá no capítulo 1, quando Judas havia cometido suicídio, e lá no capítulo 1 é feita uma nova eleição para substituí-lo. Então os 12, os 11 que ficaram e Matias, o 12º que fora eleito no lugar de Judas Iscariotes. E aqui no versículo 3, o texto vai nos mostrar as características que um diácono precisa ter, que um servo de Deus precisa ter. O texto nos apresenta 3, o texto é bastante conhecido, mas eu queria que você prestasse atenção e tirasse algumas lições práticas para a sua vida e para o seu coração. A partir do versículo 3, Lucas vai mostrar 3 características de um diácono ou de um servo. Primeira característica, o diácono ou um servo precisa ter um bom testemunho. Veja aí, versículo 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação. No meio daquela multidão de quase 5.000 pessoas, 5.000 novos discípulos, os apóstolos dão essa ordem, esse imperativo: escolham 7 homens de boa reputação, que tenham bom testemunho, que as pessoas reconheçam de fato que elas são boas, que elas têm caráter e que são aprovadas. Eles precisavam ter o reconhecimento público de uma vida digna. Esse bom procedimento, esse bom testemunho, precisava vir de dentro da igreja e também de fora da igreja. Porque, irmãos, veja, o melhor lugar para nós darmos um bom testemunho é aqui. Aqui é fácil. Muito fácil.
Aqui a gente põe, tinha um pastor, um amigo meu que dizia, a gente coloca a roupa de ver Deus, vem para cá, cultua a Deus, nós temos o nosso crentez, o nosso linguajar, a paz do Senhor, graça e paz. Aqui é tranquilo, aqui é fácil, dar bom testemunho aqui é fácil. O difícil mesmo é lá fora. É quando nós cumprimentarmos os irmãos, que formos embora, que começar uma nova semana, espero que mais quente, se Deus quiser, lá é que é difícil. Manda o frio aí para Mogi. Coitado do visitante aí, né? Mando, tá frio aí em Mogi? Até rimou. Lá é mais frio que aqui, diga-se de passagem. Veja, mas o difícil é dar bom testemunho lá fora. Quando os portões aqui se fecharem, quando nós formos para casa, bom testemunho aqui é fácil. O difícil é lá fora. E os apóstolos dizem, esses 7 homens precisam ter boa reputação, bom testemunho. As pessoas precisam notar neles qualidades inerentes de alguém que quer exercer o diaconato, esse importante ofício do Novo Testamento. Deixa eu dar um exemplo para você. Aqui mesmo em Atos capítulo 10, de um homem chamado Cornélio. Ele não era diácono, mas ele ilustra muito bem aquilo que eu estou querendo dizer. Cornélio era um centurião romano. Lá em Atos 10, 22, Cornélio era um gentil, e as pessoas davam bom testemunho do Cornélio. Atos 10, 22 diz, então disseram, o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Os judeus que não gostavam dos romanos estavam elogiando Cornélio, um centurião, um soldado, um oficial romano. Ele dava bom testemunho de toda a nação judaica. Não era só de alguns. Esses homens aqui, esses 7 homens, que daqui a pouco, no versículo 5, nós vamos ver o nome de cada um deles, eles precisavam dar bom testemunho para esses quase 5.000 homens e também para a comunidade lá fora, para as pessoas lá fora. De forma geral, todos nós, todos os crentes, devem dar bom testemunho. Você precisa dar bom testemunho. Na sua casa, na sua escola, no seu trabalho, aonde pisar a planta do seu pé, você e eu precisamos dar bom testemunho. E por quê? Precisamos dar bom testemunho, precisamos ter isso. Jesus ilustra isso lá em Mateus 5, lá no Sermão do Monte. Mateus 5,16, ele diz, assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Veja, a partir do momento que a nossa luz brilha, que nós damos bom testemunho na nossa vida, em que as pessoas, vendo as nossas boas obras, o nome de Deus é glorificado. Alguém já disse, pregue o evangelho sempre, se precisar, fale. Que evangelização que é essa? É uma evangelização por meio do bom testemunho, da sua vida, do seu exemplo, e da maneira correta que você e eu procuramos viver e agradar a Deus. Todos os crentes, e não apenas os diáconos, devem dar um bom testemunho de vida. Uma vida reta, uma reputação correta, uma reputação ilibada, segundo nos ensina a palavra de Deus. Segunda característica de um diácono ou de um servo é que ele precisa ser cheio do Espírito Santo. Versículo 3 ainda. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito. Agora, esses homens deveriam ser cheios do Espírito Santo. Esse enchimento do Espírito Santo os habilitaria para desenvolver esse trabalho, para assistência das viúvas hebreias e das viúvas dos helenistas, ser cheio do Espírito Santo.
Às vezes, como eu falei de manhã, nós temos a impressão de que o ofício do diácono é um ofício meramente burocrático. E isso está longe da verdade. Às vezes nós achamos que o ministério do pastor é espiritual. O ministério dos diáconos, dos presbíteros também é espiritual. Mas já o ministério dos diáconos não. Eles vão cuidar da parte administrativa, eles vão ser zelosos para que o cachorro não entre na igreja e vai entregar o boletim. Gente, não é só isso. Os diáconos também exercem uma função importantíssima. Eles devem ser cheios do Espírito Santo. Veja, leia o livro dos Atos dos Apóstolos e você vai perceber que todos os personagens que aparecem, que são destacados no livro, eles estão cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Deixa eu dar um exemplo, lá no capítulo 7, por exemplo, vou pegar um deles aí, o Estevão, Atos 7, 55 e 56. Estevão é um dos 7 que foram escolhidos. Atos 7, 55 e 56 diz: Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Veja, dito por um diácono, por um servo de Deus. Ele disse: eis que vejo os céus abertos, eu vejo Jesus Cristo do lado direito do Pai. Veja que não é uma tarefa meramente burocrática de espantar cachorro, de entregar boletim. Não, é algo maior, melhor, espiritual, cheio do Espírito Santo. Estevão estava cheio do Espírito Santo. Filipe estava cheio do Espírito Santo. Aqui mesmo no capítulo 8, lembra disso? Lembra do eunuco? Quando Deus pede para que Filipe se aproxime da carruagem e o eunuco lê o profeta Isaías lá e ele pergunta: entendes o que lês? Como entenderei se não há quem me explique? Filipe se aproxima, Filipe vai percorrer o livro de Atos, nós vamos ter notícias dele até o capítulo 21. Ele era um homem cheio do Espírito Santo. Paulo estava cheio do Espírito Santo em Atos. Pedro também. Aliás, o livro destaca na sua primeira metade o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo. Na outra metade, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo. Os personagens envolvidos neste livro estão cheios dele. Aliás, essa também deve ser uma característica de todos os cristãos. Tem uma frase que eu gosto muito, já falei e repito: não basta ter o Espírito Santo presente, é preciso tê-lo como presidente da nossa vida. Não basta ter o Espírito Santo presente, é preciso tê-lo como presidente da nossa vida. O apóstolo Paulo, lá em Efésios, vai dar uma ordem, um imperativo divino. Efésios 5,18, ele diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Na verdade, nós sempre estamos cheios de alguma coisa. Vazios nós nunca estamos. Podemos estar cheios de nós mesmos, cheios de orgulho, cheios de vaidade, de presunção, ou podemos estar cheios do Espírito Santo. Se nós estivermos cheios do Espírito Santo, pode ter certeza que as coisas do mundo não vão nos atrair. O brilho do mundo não vai chamar a nossa atenção. E nós teremos mais condições de resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Essa é a segunda característica. A pergunta é a seguinte: você, não apenas os diáconos, você é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Você tem experimentado aquilo que a Bíblia chama de a plenitude do Espírito Santo? Essa é a primeira pergunta. A segunda: como então, partindo do pressuposto que você seja, ou que você deseja ser, como ser cheio do Espírito Santo? Isso é uma tarefa árdua. Isso requer de nós uma vida de leitura bíblica, de oração, de intimidade, de proximidade com Deus,
de entrar no nosso quarto, de fechar a porta, de nos aproximarmos dele, de dizermos não aos banquetes do mundo para nos aproximarmos de Deus. Porque a Bíblia é muito clara, não dá para ser amigo de Deus e amigo do mundo ao mesmo tempo. Ou você será amigo de um, ou você será amigo do outro. Você é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Eles precisavam ser cheios do Espírito Santo para ajudar no suprimento dessas necessidades as viúvas hebreias e as viúvas dos helenistas. Terceira característica de um diácono ou de um servo é que ele precisa ter sabedoria. Sabedoria. Veja aí o versículo 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Por fim, é dito que estes 7 homens deveriam ter sabedoria. Irmãos, se tem uma coisa na vida que eu quero, que eu desejo, é sabedoria. Que coisa maravilhosa é ser alguém sábio. É você se aproximar de alguém e quando ela começa a falar, ela exala sabedoria. Você quer ouvir, você quer aprender, seus ouvidos ficam atentos. Na linguagem de Provérbios, lá em Salomão, ou você é sábio ou você é tolo. Nós precisamos ter sabedoria, e sabedoria é diferente de conhecimento. Tem gente que tem conhecimento, mas não tem sabedoria. E tem gente que tem sabedoria, mas não tem conhecimento. Mas a sabedoria acaba encantando. Conhecimento, a definição é a seguinte: é tudo aquilo que nós aprendemos ao longo da nossa vida. Agora, sabedoria. Aprendi essa com um professor lá do seminário. Ele não foi meu professor, mas ele pastoreava na minha região, lá na Zona Leste, e eu ia de vez em quando ouvi-lo. Reverendo Sebastião Arruda, pastor da igreja presbiteriana conservadora. Ele tinha uma definição muito simples de sabedoria, eu nunca coloquei em prática, né? Tentei, mas era simples, mas ele foi preciso e cirúrgico. Ele dizia: sabedoria é saber o que deve ser feito e fazer. Só isso. Sabedoria é saber o que deve ser feito e fazer. Observem que o nosso problema não é saber, o nosso problema é fazer. Todos nós sabemos o que é certo, o que é errado. As crianças sabem. Você pode falar para uma criança que ela não deve colocar a mão na tomada. Ela vai colocar porque é desobediente, mas ela sabe da consequência. Ela sabe do problema que aquilo vai causar. Então, sabedoria é saber o que deve ser feito e fazer. O nosso problema não é saber, nós sabemos que mentir é errado, que fazer fofoca é errado, que fazer falcatrua e qualquer coisa dessa natureza, sabemos que é errado. No entanto, todos os domingos estamos aqui, não é? Confessando os nossos pecados a Deus. Sabedoria é saber o que deve ser feito e fazer. Pedro e os demais apóstolos dizem: esses homens precisam ter sabedoria. Sabedoria. Os diáconos precisavam disso para resolver os problemas que estivessem diante deles. Eles iriam entrar em casas, resolver problemas, situações, crises, talvez conjugais, familiares, filhos com pais, pais com filhos, questões familiares. Eles precisam ter tato, precisam ter sabedoria para lidar com isso. A Bíblia nos dá a fonte da sabedoria. Tiago 1,5 diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Se alguém precisa de sabedoria, a fonte é Deus. E Ele revela essa sabedoria na sua palavra, sua santa palavra. Lá em Colossenses, Paulo chega a dizer que em Cristo estão ocultos ou revelados todos os mistérios da sabedoria.
Leia Provérbios 8, que você vai perceber que Salomão coloca ali Jesus como a sabedoria personificada. Jesus é a sabedoria máxima de Deus. Sabedoria. Como eu queria isso, e como você precisa querer também. Tanto é verdade que no Novo Testamento, lá em 1 Coríntios 12, Paulo coloca como dons diferentes. Ele diz que tem o dom do conhecimento e o dom da sabedoria. Como nós seríamos diferentes, como a nossa vida seria melhor, como nós nos livraríamos de armadilhas se fôssemos sábios. Sabedoria. Esses 7 homens deveriam ter sabedoria para tal. Veja aí o desenrolar e a conclusão do texto. O versículo 4 diz: e quanto a nós, os 12, os apóstolos, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra, ou seja, vamos continuar fazendo aquilo que Jesus ordenou que nós fizéssemos, pregar a palavra, levar o evangelho, e estes homens vão cuidar da assistência aos santos. Versículo 5, o parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. São 7 homens. Uma vez uma pessoa veio perguntar para mim: não, pastor, o senhor disse que são 7, mas aqui no texto diz que são 8. Aí fiquei procurando o 8º, né? Mas, tá, onde é que está o 8º? Pedi para a pessoa me mostrar em uma outra igreja. E ela diz: olha, tem o Estevão, o Filipe, o Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, o Nicolau e o prosélito. Está aí. Não, você não entendeu. Prosélito não é o nome do 8º. Prosélito não é o nome de uma pessoa. A palavra prosélito significa convertido. Esse prosélito era alguém que se converteu e que abraçou a fé. Não é o nome dele. São 7 mais o prosélito, que seriam 8. Eu falei: olha, a Bíblia fala 7. Deixa o prosélito, pode até batizá-lo de prosélito, mas não é esse o sentido e o significado do nome. Versículo 6. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Aliás, tem um detalhe curioso aqui sobre esses 7 nomes, que são citados aqui no versículo 5. Todos eles, os 7 nomes, são nomes gregos. Qual era o problema lá no início? O problema era que as viúvas dos helenistas estavam sendo esquecidas em detrimento das viúvas hebreias. Esses homens escolhem gregos. Todos esses nomes aqui são nomes gregos. O problema está sanado. Não tem nenhum que tem origem hebraica, judaica. Todos eles são de origem gentílica. Versículo 6 diz que os apóstolos impõem as mãos sobre eles, os ordena, os qualifica e os manda para o serviço. E aí o texto termina, no versículo 7, Lucas tem esse hábito, de vez em quando ele faz um resumo, ele dá um relatório, ele faz um resumo de como as coisas caminham. Veja só: crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Ele dá esse relatório, esse resumo de como as coisas caminham. Veja só, por exemplo, lá no capítulo 12, ele faz outro resumo. Acompanhe comigo, por favor. Capítulo 12, versículo 24. Ele dá um resumo falando sobre o crescimento da palavra. 12, 24, diz assim: entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Caminhe mais um pouco para o capítulo 19. Lucas vai falar sobre o crescimento da palavra. Atos 19, 20. Veja só: assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente.
nós vamos continuar fazendo aquilo que Jesus mandou que nós fizéssemos. Enquanto isso, vocês prestam assistência aos santos, às viúvas helênicas e hebreias. 2 detalhes aqui no versículo 7. O primeiro detalhe é que diz que os discípulos se multiplicavam. A partir aqui do capítulo 6, Lucas parou de contar. Eram 120, quase 3.000, quase 5.000, e agora ele chama esse povo aí de multidão. Esse é o primeiro detalhe. Até o final do livro, agora é uma multidão que cresce. Outro detalhe que às vezes passa desapercebido são quem mais crê. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. O que Lucas está dizendo é que aqueles que abraçavam o judaísmo, a fé judaica, esses homens, esses sacerdotes eram da tribo de Levi, que continuavam oferecendo sacrifícios, que para eles Jesus não era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e Lucas traz essa informação preciosa. Esses da tribo de Levi, muitíssimos, ele não tem nem número para dizer, muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. À medida em que os apóstolos anunciam, pregam a palavra de Deus, até os judeus, os gregos, os helênicos, os judeus, os pagãos, a multidão cresce, porque a palavra de Deus é propagada. Isaías diz que a palavra de Deus não volta vazia, e que ela faz aquilo para o qual o Senhor a designou. A lição aqui para nós é que você e eu precisamos pedir sabedoria. Sabedoria para votarmos semana que vem, sabedoria para vivermos neste mundo, que segundo a palavra de Deus, jaz no maligno. Irmãos, nós vivemos num mundo tão mau, um mundo afastado de Deus, e a gente diz que esse mundo está nas trevas, e está. A gente diz que o mundo está no maligno, e está. E às vezes a gente não tem uma dimensão do tamanho do buraco que é isso. Se a Bíblia diz que o mundo está nas trevas, e que o mundo jaz no maligno, pode acreditar que as coisas estão ruins mesmo. Violência de todos os lados, parece que ninguém está seguro, nem Donald Trump está seguro. Esse é o mundo que a gente vive. Precisamos de Deus, precisamos de sabedoria. Essas são as características que eu gostaria de deixar para cada um de nós. Se você não é diácono, você é servo, e você precisa dar bom testemunho. Você e eu precisamos ser cheios do Espírito Santo, e você e eu precisamos ter sabedoria. Peça graça a Deus, instrução ao Senhor, para que essas características estejam presentes na nossa vida, para a glória do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.